Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 26 e começar o estudo dos 6 últimos capítulos. O deserto de Zif, na verdade, fica entre Hebrom e a área do Mar Morto. É uma área enorme e estéril. Versículo 1 ao 6. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Aquela parte do deserto tem lugares onde você pode se esconder e muitos lugares você pode observar os movimentos de outros sem ser visto. Então viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o heteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Agora, eu já disse muitas vezes e digo de novo: eu admiro Davi. Admiro a coragem e a ousadia desse homem. Aqui nós vemos que Saul está atrás de Davi, que por sua vez está observando o acampamento de Saul. Ele vê onde Saul está deitado. Ele é tão ousado que, à noite, ele vai entrar sorrateiramente no acampamento de Saul. Em vez de tomar outra direção e colocar uma grande distância entre eles, ele, com aquele espírito aventureiro, diz: Quem descerá comigo ao arraial de Saul hoje à noite? E Abissai disse: Eu descerei contigo. Versículos 7 ao 9. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e todos estavam dormindo pesado. E eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: É isso aí, olha lá, fincada no chão. Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Agora, eu tenho grande respeito pelo respeito que Davi tem pela unção de Deus, mesmo quando a unção de Deus, para todos os efeitos práticos, tivesse sido retirada de sobre Saul. Davi tinha grande consideração e respeito pela unção de Deus que esteve sobre Saul, por isso ele se recusava a tocar nele. Porque Deus disse na lei, lemos lá em 1 Crônicas 16:22, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Agora, Deus realmente coloca uma proteção sobre os seus servos ungidos. Este é só um dos benefícios adicionais do ministério. Há muitas dificuldades no ministério. Nem tudo é fascínio, agitação, drama e experiências eletrizantes. Há muito sofrimento no ministério e muitas experiências difíceis. Lidar com pessoas nem sempre é a coisa mais fácil do mundo. Existem muitas situações onde parece não haver saída e onde você não sabe o que fazer, o que dizer, onde você se acha perdido. Você não é infalível, você pode cometer muitos erros. O Senhor sabe que eu cometi a minha cota de erros. Mas um dos benefícios é que Ele está do seu lado. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus e eu não estou sozinho. O Senhor está aqui comigo. É maravilhoso conhecer o poder protetor de Deus sobre a sua vida e que cerca a sua vida. Muitas pessoas acham que podem administrar a igreja melhor do que eu.
Agora, deixem-me confessar uma coisa: eu não sei administrar a igreja, e eu não finjo saber administrar a igreja. Eu faço o que posso para receber as ordens do Senhor. Mas algumas pessoas acham que são como o Senhor, que elas podem me dar ordens, e elas procuram me conformar às suas imagens. Agora, a minha esposa tentou fazer isso durante anos. Nós não estamos no rádio hoje, eu acho. Mas um dia eu disse, querida, você não é Deus. Eu não devo me conformar à sua imagem ou à imagem que você acha que o marido deve ser. Eu quero ser conforme a imagem do Senhor. Eu não tenho certeza de que você e ele estejam de acordo com o que eu devo ser. Então, a minha esposa finalmente desistiu de tentar me conformar à imagem dela. Mas algumas pessoas escrevem e tentam me dizer como os cultos devem ser conduzidos, o que nós deveríamos fazer. E é triste porque eu vejo que quando alguém está determinado a criticar, isso cresce, cresce e cresce e se torna um câncer. Isso acaba por dominá-la e ela passa a criticar tudo. Algumas pessoas já chegaram e disseram: Bom, por que você não faz isso nos seus cultos? Por que você não faz aquilo e isso também? Dando opiniões, sabe, sobre o que nós deveríamos estar fazendo. Na verdade, algumas igrejas na vizinhança estão fazendo essas mesmas coisas. E por que eles não vão para as igrejas que estão fazendo essas coisas, se é isso o que elas querem que a igreja faça? Veja, eu devo seguir o Senhor e a direção do Senhor. E se você quer ouvir gritos e manifestações, outras igrejas têm essas coisas. E eu sugiro que você encontre uma delas. Eu recebi uma carta de uma senhora, um tempo atrás, que dizia: Há anos eu procuro uma igreja onde ensinem a palavra do Senhor. Nós visitamos a sua igreja e nós ficamos muito felizes porque a palavra de Deus estava sendo ensinada. Mas alguém, o diácono, nos disse que nós não podíamos entrar com o nosso bebê de 2 anos no culto. Se o meu bebê não é bem-vindo, eu não me sinto bem-vinda. E ela começou a nos criticar porque nós não permitimos que seu bebê entrasse no templo, e ela ficou decepcionada. Bem, eu respondi a carta e disse que nós temos uma média de 180 a 220 bebês de 2 anos todas as semanas na igreja, aos domingos de manhã, e que se todos aqueles bebês estivessem no culto, ninguém conseguiria ouvir o ensino da palavra de Deus. Então ele disse que eu estaria orando para que o Senhor a ajudasse a encontrar uma igreja onde a palavra de Deus seja ensinada e onde os bebês sejam bem-vindos. E que eu só espero que, se o seu bebê for aceito no culto, que ela consiga prestar atenção ao culto e ao ensino da palavra na igreja que ela vier a encontrar. Agora, existe um motivo para não termos crianças nos cultos. É para que nós possamos ministrar aos adultos no seu nível, para que vocês possam se concentrar, para que não haja distrações de crianças entrando e saindo, lendo livros e cantando, bebês chorando e assim por diante. É assim que o Senhor nos direcionou a fazer. Se você quer ir a uma igreja onde você possa se sentar com o seu bebê no colo, chorando o culto inteiro, você vai encontrar igrejas que permitem isso e onde você será bem-vindo. Então, procure uma. É interessante que, no Novo Testamento, Jesus disse que as pessoas estavam se esquivando da lei que dizia que você deve honrar pai e mãe e que não deve amaldiçoá-los. E se você os amaldiçoar, você vai morrer. Então, eles elaboraram escapes, como me contaram os amigos de Israel. Eu vou conversar com o rabino, eles sempre conseguem achar um jeito de se esquivar, sabe? Então, você não pode gastar dinheiro no sábado, mas agora você pode usar cartão de crédito no sábado, porque não é dinheiro. Sempre se pode dar um jeito. E eles diziam: se antes de amaldiçoar seus pais você disser, isto é para o seu benefício, isto é para o seu próprio bem, depois você podia dizer o que quisesse. Eu quero que você saiba que vocês são uns vermes miseráveis. Desde que antes você diga: isto é um presente para vocês, isto é para o seu benefício e para o seu bem. Você então pode dizer o que quiser. E assim eles vão se esquivando da lei. Tem gente que me manda bilhete e assina: Ágape,
Bem, como eles assinam com ágape, eles acham que podem criticar e ser cruéis nas cartas. Afinal de contas, eles assinaram com ágape. Não tem nada de ágape, é hipocrisia. Tocar o ungido de Deus não deveria ser considerado qualquer coisa. Davi tinha grande consideração e jamais tocaria em Saul. Ele disse: Veja, Deus vai cuidar dele. E esta é a atitude correta. Se ele é servo de Deus, Deus vai cuidar dele. Paulo disse: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o confirmar. Lemos isso em Romanos 14, versículo 4. Agora, se eu fosse servo de vocês, eu deveria receber ordens de vocês, mas eu sirvo o Senhor e a minha responsabilidade é para com Ele. Um dia eu vou estar diante dele para prestar contas de mim e do meu ministério. Por isso, eu tenho que ouvi-lo, porque é para ele que eu vou prestar contas e responder um dia. E Davi disse: Deus vai cuidar dele de um jeito ou de outro. Deus vai feri-lo, ele vai morrer numa batalha, mas Deus vai cuidar dele. Eu não quero estender a minha mão contra o ungido de Deus. Eu não quero essa acusação contra mim. Versículo 11 ao 14. Ele disse: O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos sair daqui. Vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Agora Davi tomou uma grande distância e os chamou. Isso é interessante naquele país. Existe uma acústica tremenda que permite que você ouça alguém a quilômetros de distância. Eu mostrei isso aos que estavam conosco no Heródio. Algumas crianças estavam brincando a uns 1.200 metros de distância de onde nós estávamos. E eu disse: escutem as crianças. E você conseguia ouvi-las. Você conseguia ouvir o que elas falavam enquanto brincavam. Você podia ouvir uma chamando a outra. Quando o grupo se dirigiu ao alto do Heródion, ao subir a colina, eu vi umas cavernas na metade do caminho e fiquei curioso para saber o que poderia haver nas cavernas. Então, em vez de subir o caminho até o topo do Heródion, eu andei ao redor dele para explorar as cavernas, que descobri serem grandes cisternas naquele lado do Heródion. Eu também vi paredes de ruínas muito interessantes, mas o pessoal subiu até o topo e eu conseguia ouvir a conversa deles, embora eu estivesse no meio do caminho, descendo a montanha. E eu comecei a conversar com eles daquela distância, de uns 120 metros, num tom normal de voz, sem gritar, sem falar alto. Nós conseguimos conversar a uma distância de mais de 100 metros, muito claramente. Tem alguma coisa na atmosfera, ou o que quer que seja, mas o som se propaga muito facilmente por lá. Você consegue escutar a quilômetros de distância. E então Davi subiu a outra montanha, tomando uma grande distância, e falou com eles. Eles podiam ouvir bem. Na verdade, o som se propaga tão bem naquele ambiente, ou que quer que seja, que é impressionante. As pessoas ficam pensando como é que Jesus falava a 5.000 pessoas, mas a acústica daquele lugar não cria nenhum problema a quem queira se dirigir a grandes multidões de pessoas, sem equipamento de comunicação. Na verdade, é uma coisa ímpar e muito interessante. Eu sempre achei extremamente interessante. Então Davi foi até a outra montanha e chamou Abner. E Abner disse: Quem está chamando o rei? Versículo 14 ao 16. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor.
Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água, que tinha a sua cabeceira. Davi está censurando Abner, o capitão de Saul, dizendo: Ei, o seu trabalho é proteger o rei, mas você não está fazendo um bom trabalho. Você deveria ser condenado à morte. Alguém foi até aí para matar o rei e você estava dormindo. Veja onde está a lança do rei e a sua bilha de água. Versículos 17 e 18. Então, depois que ele acordou, conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos? Agora eu acho que uma das frases que Davi mais disse foi: O que fiz eu? Ele está sempre dizendo: O que foi que eu fiz? Parece que ele está sempre arranjando problemas, e sempre por pouca coisa, e dizendo: O que fiz eu? Quando ele foi ao acampamento, onde os seus irmãos estavam lutando contra os filisteus e Golias, Davi perguntou: Ei, por que vocês estão se escondendo? Por que um de vocês não vai lutar com ele? E o seu irmão começou a criticá-lo, e ele disse: Ei, o que eu fiz? Eu só fiz umas perguntas. E aqui com Saul ele diz: O que eu fiz para ser perseguido desse jeito? Versículo 19 ao 21. Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Vamos fazer um sacrifício e acabar com isso. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Agora, esta é uma confissão de Saul. E se a frase de Davi era o que eu fiz, a frase de Saul era eu pequei. Mas ele nunca se arrependeu. Ele somente declarou um fato. Isso é lógico, muitas pessoas fazem isso. Elas dizem: "Ah, eu pequei", mas elas não mudam. É necessário mais do que a confissão de culpa. O importante é se afastar do pecado. Jesus disse em Lucas 13, versículo 3: Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Arrepender quer dizer voltar. Então, não é só dizer: "Ah, eu pequei". Deixar o pecado é o que importa para o Senhor. E aqui Saul o diz mais uma vez, e muitas vezes em diversas ocasiões, sempre que confrontado pelo profeta Samuel, ele disse: "Ah, eu pequei", mas nunca houve sinal de arrependimento. Eu pequei, eu procedi loucamente, eu errei grandissimamente. Esta é a confissão de Saul. É uma triste confissão. É verdade, ele bancou o tolo. A vida toda ele procedeu loucamente. Ele foi um homem que recebeu de Deus muitos talentos e habilidades naturais. Ele teve muitas oportunidades, mas desperdiçou as oportunidades de ser um servo de Deus. Ele é um homem que não conseguiu realizar a obra de Deus, embora ele tenha tido tudo o que precisasse para ser um maravilhoso rei sobre Israel. Ele se exaltou e se encheu de orgulho e procedeu loucamente, errando grandissimamente. E esta é a sua autobiografia. Eu pequei, eu procedi loucamente e errei grandissimamente. Versículo 22 ao 25. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida, hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos seus olhos, ou aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás.
No seu íntimo, Saul sabia que um dia Davi iria assumir o trono. Ele estava tentando proteger o trono e passá-lo a seus filhos, mas no seu coração ele sabia que Deus tinha ungido Davi e que Davi era o rei escolhido de Deus. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Versículo 25. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Agora Davi faz uma confissão negativa no capítulo 27. E se o que muitos estão ensinando hoje fosse certo, Davi teria sido morto por Saul. Se o que eles dizem é verdade, se você é o que você diz, se as palavras têm muita força criativa, se elas se tornam uma força criativa, se você diz algo e as coisas passam a existir, então você tem o divino poder decisório de Deus e você se tornou como Deus. Versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Que confissão mais negativa! Um dia Saul vai me pegar. Agora, se o que eles ensinam fosse verdade, Saul deveria ter matado Davi. Mas isso não aconteceu. Não deixe que as pessoas o confundam porque você possa ter uma personalidade negativa e diga coisas negativas. Ah, isso vai acontecer a você. Você não deveria dizer isso. É exatamente isso que vai acontecer. Isso não é verdade. Muitas coisas positivas acontecem a pessoas negativas e muitas coisas negativas acontecem a pessoas positivas. A Bíblia diz em Mateus 5,45: Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Não me importa quem você seja, você vai ter problemas na sua vida e você vai ter bons momentos na sua vida. Você pode dizer coisas negativas e não precisa sair por aí encolhido com medo. Ah, eu disse aquilo e agora aquilo vai acontecer. Davi disse no seu coração: Algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Versículos 1 e 2. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Agora, Gate é uma das 5 maiores cidades dos filisteus. Ela fica a cerca de 16 quilômetros de Asdod e Ascalon. Ambas, Asdod e Ascalon, são cidades costeiras, e Gate forma um triângulo para dentro do continente e para o sul. Ela fica a cerca de 16 quilômetros dessas duas cidades, a 50 quilômetros de Berseba. Ainda é possível ver as suas ruínas. Nós paramos por lá outro dia e vimos as ruínas da cidade de Gate. Na minha mente, eu tentei imaginar Davi na primeira vez que ele foi até Aquis, quando deixou saliva escorrer pela barba, babando e agindo como louco, arranhando os muros. Eu pude ver os muros da antiga cidade de Gate e eu consegui imaginar o bom e velho Davi na sua pequena encenação diante de Aquis. Agora, Davi vai a Aquis mais uma vez, mas agora, na verdade, ele procura asilo político, porque Saul estava no seu encalço. E Aquis recebeu Davi, que disse: Olha, eu não preciso habitar nesta cidade, apenas me dê um lugar por aqui. Versículos 5 e 6. Por que razão habitaria o teu servo na cidade real? Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag. E então Davi e os seus homens começaram a tomar cidades ao redor de onde estavam. Agora, embora eu admire Davi por muitas coisas, eu não o admiro por outras. E aqui eu não consigo achar nenhuma desculpa verdadeira para as ações de Davi. Ele saía e destruía totalmente uma cidade, matando todos para que ninguém contasse o que estava acontecendo. Ele estava fazendo incursões contra aquelas cidades. Versículo 10. E dizendo a Aquis: Bem, onde você atacou hoje? Onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá. Na verdade, ele estava destruindo pequenos vilarejos filisteus e cananeus, mas ele dizia a Aquis que estava lutando contra Judá. Versículo 12. E Aquis pensou: agora o povo de Judá vai odiar Davi.
Ele matava todos para que não sobrasse ninguém para contar o que ele estava fazendo. Isto não é certo, isso não é admirável. Eu não tenho desculpas para Davi para essas ações. A única coisa que eu posso pensar a essa altura é que Deus usa homens que não são perfeitos. Davi estava longe de ser perfeito. Eu acho que muitas vezes nós fazemos uma ideia de Deus de que ele só usa pessoas perfeitas. Não é assim. Muitas vezes nós nos achamos incapazes de sermos usados por Deus, porque nós somos cientes das nossas imperfeições. Mas Deus usou Davi e isso é muito encorajador. Se Deus pôde usar um cara como Davi, Deus pode usar um cara como eu, porque eu também estou longe de ser perfeito. Ele também pode usar alguém como você, porque eu também não acho que você seja perfeito. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Versículo 1 ao 4. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Em outras palavras, ele estava colocando Davi como seu guarda-costas pessoal. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Agora, Gilboa fica ao norte, numa região ao sul do Mar da Galileia. Então, os filisteus tinham andado um bom pedaço contra os israelitas. Gilboa fica bem acima, na verdade, uma parte de Gilboa desce até o Rio Jordão. Então, os filisteus tinham tomado uma boa parte do território a essa altura. Saul estava sendo confinado a uma área muito pequena, e era em Gilboa onde ele estava acampado. Versículos 5 e 6. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus fala conosco de formas diferentes. Deus pode falar conosco em sonhos. Agora, eu pessoalmente não acho que eu tenha tido nenhum sonho que tivesse algum significado espiritual. Mas agora que eu estou chegando a uma certa idade, talvez eu comece a ter sonhos com significado espiritual, como dizem as Escrituras: vossos velhos terão sonhos. Agora, deixe-me dizer uma coisa: embora até onde eu saiba, eu nunca tenha tido sonhos de significado espiritual, isso não me impede de reconhecer que algum dia eu possa vir a ter sonhos de significado espiritual. Eu estou aberto para isso. Eu não digo, Deus não fala mais aos homens por meio de sonhos, só porque eu nunca tive um. Eu creio que Deus ainda possa falar com as pessoas em sonhos, e eu estou aberto para sonhar se Deus quiser falar comigo num sonho. Eu estou aberto a isso. Eu ficaria emocionado e muito feliz se Deus falasse comigo num sonho. Deus também fala às pessoas por meio de visões. Deus já falou comigo por meio de visões. Deus fala com as pessoas pelos profetas, e eu já recebi a palavra de Deus através de ungidos irmãos e irmãs em Cristo, e eu reconheci como sendo uma palavra de Deus para mim. No Velho Testamento, Deus também falou através do Urim e Tumim, que faziam parte do vestuário do sacerdote, e era uma espécie de bolsa que ele usava. E dizem que havia uma pedra preta e uma pedra branca, e que a pedra preta era não, e que a pedra branca era sim. Se era realmente assim, eu não sei, mas, de alguma forma, Deus falava pelo Urim e Tumim. Agora, na verdade, Urim e Tumim querem dizer luzes e perfeições. E em vez de serem pedras, como se tornou uma tradição dizer, pode ser que isso iluminasse a vestimenta do sacerdote. Quando Deus quisesse sim, a vestimenta se iluminaria. Mas Deus não estava respondendo às orações de Saul por meio de nenhum método pelo qual eles estavam acostumados a usar.
Agora, eu estou interessado em que Deus fale comigo. Deus falou com alguns por meio de anjos, mas Deus falou e continua a falar comigo constantemente por meio da sua palavra. Eu acredito que seja por meio dela que você aprenda a começar a ouvir a voz de Deus, envolvendo-se com a palavra. É muito importante que você esteja na palavra e que Deus tenha a oportunidade de falar com você através dela. Então, Deus não estava respondendo às orações de Saul. Versículo 7 ao 10. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Agora, sem dúvida, existe uma estranha mescla em Saul. Aqui está ele falando com uma bruxa e jurando pelo Senhor que nenhum mal acontecerá a ela, se ela praticar sua feitiçaria e trouxer o espírito que ele procura. E ele diz: Vive o Senhor. Agora, muitas pessoas vivem uma vida espiritual atrapalhada, numa completa confusão nas coisas espirituais, usando fraseologia espiritual. Sabe, é como planejar um assalto a banco e depois fazer uma reunião de oração. Senhor, ajuda-nos a obter sucesso nesse negócio. É uma confusão generalizada. E aqui está Saul, envolvido com uma mulher possuída por um demônio. Na verdade, é isso que quer dizer adivinhos. A mulher estava possuída por um demônio. Ele foi até ela para buscar conselho, para chamar um espírito. Versículo 11 ao 9. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Mui angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Seria uma coisa dura de dizer a alguém, não seria? E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Agora, Samuel realmente voltou? A feiticeira realmente trouxe um espírito dos mortos? Eu quero dizer que eu não vejo nenhum motivo para não acreditar na história como ela foi escrita. Eu sempre acho que a interpretação óbvia é a interpretação correta. Você pode tentar forçar outra interpretação do texto, mas o fato de tentar forçar alguma coisa quer dizer que a história não se encaixa, que eu não entendi a questão, mas eu estou convencido de que aconteceu como está escrito e que, de alguma maneira, Samuel tenha voltado, que Samuel realmente voltou para conversar com Saul, que o espírito de Samuel foi trazido de volta e que ter lidado com espíritos do outro mundo foi uma experiência genuína.
Parece que a própria feiticeira ficou chocada com o que aconteceu. Ela gritou quando viu Samuel. Pode ser que ela usasse algum demônio específico, como os médiuns espíritas fazem. Eles têm um espírito demoníaco que lhes dá informações. Agora, realmente, existe um mundo espiritual. Há veracidade no espiritismo, mas a Bíblia nos exorta a ficarmos longe dessas coisas. Quer dizer, isso não é algo que você deva brincar. Mas é possível contatar espíritos. Mas, como regra geral, o que a pessoa está contatando é um demônio que pode se disfarçar de diferentes pessoas. Agora, esses demônios viveram em diversas épocas e, por estarem no reino do espírito, são capazes de observar muitas coisas. Eles são naturalmente capazes de dizer fatos da sua vida e do seu passado que ninguém jamais soube. Geralmente, as pessoas são atraídas por coisas assim, porque o médium é capaz de dizer nomes e experiências que elas tiveram na infância ou em algum momento da sua vida e que ficaram marcados no seu próprio coração. Coisas que eles nunca contaram a mais ninguém. Agora, o Espírito diz e as revela. E você fica todo animado e pensa: eu estou realmente contatando o espírito da minha mãe, porque só eu e a minha mãe sabíamos disso. Mas não é verdade. Os demônios também sabiam. Por isso, eles conseguem relatar as conversas e as experiências que você teve, os lugares onde elas ocorreram. Espíritos da mentira disfarçam-se de entes queridos que já morreram. Os espíritos demoníacos são uma realidade e esta mulher estava familiarizada com um espírito ou com um demônio e podia consultá-lo. Agora, algumas pessoas brincam com as coisas do reino espiritual e algumas delas encontram guias espirituais que conduzem suas escritas, suas artes. As pessoas fazem todo tipo de coisas usando os guias espirituais, mas eles são espíritos demoníacos, disfarçados de escritores do passado ou coisas dessa natureza. Existe realmente um mundo de espíritos, existe um mundo real de espíritos demoníacos, assim como existe um mundo de espíritos angelicais, que ainda são obedientes a Deus. E nós somos advertidos a não brincarmos e não nos envolvermos com aquele mundo. O fato de poderem hipnotizar pessoas e levá-las a regredir até uma certa idade, até antes do seu nascimento, e de supostamente fazê-las voltar a vidas passadas, onde elas se lembram de um nome e da rua em que a pessoa morava, não prova a reencarnação. Só prova que os demônios estão por aí há muito tempo e que eles podem usar disfarces para iludir as pessoas e atraí-las com seus enganos. Agora, eu, pessoalmente, acredito que a feiticeira ficou chocada e surpresa quando Samuel voltou. Ela esperava conversar com o seu guia demoníaco, com o seu espírito demoníaco, e receber dele as informações que Saul estava buscando. Mas, para sua surpresa, o espírito veio realmente da terra, e ela gritou quando o viu. De repente, ela entendeu a verdade. Este é Saul. Samuel começou a conversar com Saul, e Deus permitiu que isso acontecesse, uma permissão especial de Deus que certamente não estabelece um critério para que nós procuremos os espíritos daqueles que partiram e que estão com o Senhor. Agora, Samuel saiu da terra antes da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os que morriam iam para o Sheol, que fica nas partes mais baixas da terra ou no coração da terra. Antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Sheol era dividido em dois compartimentos separados, como Jesus ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Havia um compartimento onde Abraão ficava encorajando, animando, incentivando e confortando os que tinham morrido em fé. E havia outro lugar onde os pecadores ficavam num estado de tormento. Jesus fala sobre isso muito clara e francamente no Evangelho de Lucas, depois da ascensão de Jesus Cristo ou na ascensão de Jesus Cristo. Aqueles que estavam sendo confortados por Abraão naquela parte do Sheol foram ressuscitados com Cristo e foram para o cenário celestial. Pois Paulo nos diz em Efésios, lá no capítulo 4, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Ele cumpriu a profecia de Isaías 61, que declara que ele iria proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E assim ele libertou os que estavam sendo mantidos presos pela morte. Em Mateus 27 nós lemos: "E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa." Então Samuel vem do centro da terra e fala com Saul, dizendo a ele que Deus tinha se afastado dele. Que coisa terrível, né? Mas o que você poderia esperar? Esse homem se afastou de Deus primeiro. Porque você não deu ouvidos à voz de Deus, Deus se afastou de você. Porque você rejeitou Deus, Deus rejeitou você. E amanhã você e os seus filhos estarão aqui comigo. Versículo 20 ao 23. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: "Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho." Porém ele o recusou, e disse: "Não comerei." Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29, versículo 1 ao 10. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Efeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Gisrael, que é o lugar do Armagedom. Na verdade, é toda a planície do Megido, Gisrael, Israel, todos eles juntos. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: "Que fazem aqui estes hebreus?" E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: "Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje." Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: "Faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este, na verdade, agradar a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até ao dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã, de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte.
E então, pelo que eu entendo, Davi estava sendo protegido por Deus. Ele foi impedido de lutar contra Saul e Jonatas e contra os seus próprios amigos que estavam lá. Deus o impediu de lutar contra Israel. Versículo 11. Então Davi, de madrugada, se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Gisrael. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido Sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Agora, isto é bem interessante. Os amalequitas foram aqueles que Deus mandou Saul destruir completamente, mas Saul falhou em destruí-los completamente. E ele desobedeceu o mandamento de Deus. Ele mentiu e disse: "Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer", mas era mentira. Ele não destruiu completamente os amalequitas. Nós já mostramos em outras ocasiões que os amalequitas nas Escrituras são uma figura da carne, da vida carnal. Agora, qual é o veredito de Deus para a sua carne? Deus não diz: reforme a sua carne. Deus não diz: mantenha a sua carne sob controle. Deus fala: mate-a, crucifique-a. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Lemos isso em Romanos 1:13. Não sabeis vós que o seu velho homem, a sua carne, foi crucificada com Cristo? Deus tem um veredito para a sua velha carne. Crucifique-a, destrua completamente. Não permita que a sua carne realize os seus desejos. Assim como Deus ordenou a destruição dos amalequitas, uma figura da carne, ele ordena a destruição da sua carne. Agora, não fazer isso só vai lhe trazer problemas. Se Saul tivesse destruído completamente os amalequitas, se ele tivesse obedecido à voz de Deus, eles não teriam conseguido invadir Ziclag e levado com eles as esposas de Davi e todo o despojo. Curiosamente, no nosso estudo da próxima semana, quando começarmos 2 Samuel, nós vamos ver que um amalequita foi até Davi e disse: "Eu estava passando no monte Gilboa e vi Saul, que tinha caído sob a sua espada. Ele se ergueu e me pediu para matá-lo. Eu fui até ele e o matei." Saul, que recebeu a ordem de destruir os amalequitas e não o fez, no final foi morto por um amalequita. Se você deixar parte da sua carne, se lhe der liberdade dizendo: "Bem, esta é só uma parte da carne e eu quero ficar com ela", no final ela vai destruí-lo. E então os amalequitas invadiram a terra. Eles tomaram a cidade de Ziclag. Todos os homens, claro, estavam lutando em outras cidades. Versículo 3 ao 6. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não sobrou voz, não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Agora, vocês devem lembrar que o grupo de Davi era formado de homens rudes. Todos estavam endividados, todos tinham problemas, todos fugiam da lei. Estes são os que procuraram Davi. Ele não pôde escolher o seu exército. Com ele estavam desertores e foras da lei, que tinham fugido. Então aqui, quando eles voltam e descobrem que a terra tinha sido tomada, eles querem apedrejar Davi. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Versículo 6. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Às vezes, esse é o único lugar onde você vai encontrar forças. As coisas estão tão mal que o único lugar onde você pode encontrar ânimo é no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus, e esta é uma prática maravilhosa, uma coisa que nós devemos fazer mais, buscar fortalecimento no Senhor. Agora, como ele se fortaleceu no Senhor?
Leia o Salmo 43. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Davi está falando consigo mesmo. Nós precisamos dizer: por que estou tão perturbado? Por que estou tão desanimado? Por que estou tão abatido? Qual é o seu problema, minha alma? Você não tem esperança em Deus? Ele vai livrar você. Você sabe que não precisa ficar abatida. Deus ainda está no trono. Nós mesmos precisamos nos fortalecer no Senhor. Deus está no trono. Deus está no controle. Deus está no controle desta situação e Ele vai operar. Ele não vai deixá-lo na mão. Ele se fortaleceu no Senhor. Esta é uma prática maravilhosa que todos nós precisamos aprender, porque todos nós vamos enfrentar situações difíceis e desanimadoras, onde vamos precisar nos erguer, e a única maneira de encontrar isso é voltando-se para o Senhor e entendendo que isto está nas mãos de Deus. Ele ainda está no controle, ele ainda está no trono, ele vai resolver as coisas. Obrigado, Senhor, por isso. E você se fortalece, você se anima quando olha para o Senhor. As coisas entram em harmonia e na perspectiva correta. Versículos 7 ao 16. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias descendo e guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Eles se aproveitaram do fato de que os filisteus e Judá tinham saído numa grande batalha. Então eles chegaram e, como só as mulheres e as crianças tinham ficado, eles conseguiram destruir as cidades e tomar o despojo. Versículo 17 ao 25. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse:
Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Isto é, os que ficaram para trás com a bagagem vão repartir igualmente o despojo com os que foram para a batalha. Agora, eu acho que essa também seja uma regra de Deus na área de missões. Nós temos missionários, mas como pregarão se não forem enviados? Então, nós enviamos e sustentamos missionários e, digamos, ficamos aqui com a bagagem e vamos dividir igualmente as recompensas e o fruto do seu ministério. É uma lei de Deus, um decreto, um estatuto. Os que ficam com a bagagem repartem igualmente a recompensa com os que vão para a batalha. Versículo 26 ao 31. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá. E ele lista muitas cidades. Eu gosto do versículo 31. E aos de Hebrom, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Então, Davi mandou parte dos despojos às pessoas nas diversas cidades onde ele e os seus homens passaram. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 ao 4. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então Saul foi ferido por uma flecha, e ele sabia que iria morrer, mas ele teve medo que os filisteus mutilassem o seu corpo e o torturassem quando o pegassem. Então ele pediu ao seu escudeiro que o matasse, mas este hesitou em fazê-lo. Saul tomou a sua espada e se jogou sobre ela, mas ele não morreu. Está escrito que já era morto. Mas, na verdade, no primeiro capítulo de 2 Samuel, nós vamos ver que, na verdade, ele ainda não tinha morrido. Ele ainda estava vivo e um amalequita passou, e Saul, que estava encostado na sua lança, pediu que o amalequita o matasse, o que ele o fez. Versículos 5 ao 10. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, isto é, ele pensou que ele estivesse morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram, juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Agora, Bet-San fica na parte norte do Monte Gilboa. Fica no final da cadeia. As ruínas estão ainda lá. Na verdade, os muros de Bet-San ainda estão em pé, isto é, os muros das ruínas. Alguns já foram escavados. Os filisteus cortaram a cabeça de Saul e penduraram o seu corpo no muro de Bet-San. Fica perto do Monte Gilboa, uma cidade próxima. Versículos 11 e 12. Ouvindo então os moradores de Jabes Gileade,
e Jabes-Gileade ficava do outro lado do rio Jordão. O que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes, os queimaram. Então Saul e os seus filhos foram cremados. Agora, às vezes, me perguntam o que eu penso sobre cremação. No que me diz respeito, a cremação apenas acelera o processo natural. A cremação fará em 37 minutos o que o fenômeno Eremacalcis faria em 37 anos. É apenas a aceleração do processo de destruição do corpo. No final, mesmo na sepultura, o seu corpo vai se deteriorar e vai voltar a ser pó. A cremação somente antecipa o processo. Eu não vejo nenhum motivo espiritual para não ser cremado. Eu não acho que seja errado se alguém quiser ser cremado. Eu não vejo nada errado em cremar o corpo de alguém. Eu não vejo nenhum significado espiritual nisso. Saul e os seus filhos foram cremados e a Bíblia não fala nada contra isso. Não há, isso foi horrível, ou aquilo foi muito errado, o que seja. Então, na verdade, isto é só uma concha, é uma tenda que se desgastou e não tem mais nenhum valor. O que fizerem com o meu corpo depois que o meu espírito o deixar, eu não dou a menor importância. Se as minhas córneas forem de valor para alguém, podem se servir. Se os meus rins tiverem valor, podem se servir. Se o meu coração tiver serventia, podem usar. Podem fazer o que quiserem com este corpo velho depois que o meu espírito se mudar. Eu não dou a mínima. Se quiserem economizar e cremar a coisa, ótimo, porque eu não vou estar aqui para me preocupar com isso. Eu vou estar muito feliz com o novo modelo que vou receber e não vou querer ficar com esta coisa velha aqui. Eu valorizo muito o corpo que Deus me deu. Eu prezo os bons anos, mas esta casa velha não é mais o que costumava ser. Com o passar do tempo, ele está se tornando mais desgastado. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: "E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu." Sabe, depois de um certo tempo, você começa a se sentir atraído pelo outro lado. Você já viu de tudo, você já viveu e pensa: bem, Senhor, eu estou pronto, eu já vi o suficiente deste mundo corrupto e desse sistema corrupto do mundo. Paulo disse aos Filipenses: eu tenho uma mescla de emoções, pois eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas eu acho que vocês ainda precisam de mim por mais um tempo. Então, por amor a vocês, eu ainda quero ficar por aqui. Eu amo vocês, amo a comunhão e eu gosto de estar perto de vocês, mas eu me sinto muito atraído para o outro lado, porque seria maravilhoso estar com o Senhor. É um conflito de emoções. E eu acho que às vezes nós, filhos de Deus, temos essas mesmas emoções. Nós desejamos partir e estar com o Senhor, o que é muito melhor. Mas nós sentimos a responsabilidade e a necessidade que ainda exigem a nossa presença, ajuda ou influência, o que quer que seja, que os que nós amamos exercem sobre nós. Então, esse conflito de emoções é real. Versículo 13: "E tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias." Então, este é o fim de Saul, um final triste e trágico, um homem que recebeu de Deus tremendas habilidades, bonito, um grande físico, um homem que experimentou a unção de Deus sobre a sua vida, mas ele chegou ao ponto onde se rebelou contra Deus e desobedeceu à voz de Deus, achando que não tinha mais que se submeter a Deus. E por ter rejeitado que Deus o governasse, Deus o rejeitou como rei sobre Israel. Este é o triste e trágico fim do homem que procedeu loucamente. O seu corpo foi mutilado pelos filisteus, cremado pelos seus amigos e enterrado. E então, lá no começo do segundo livro de Samuel, nós pegaremos a história de Davi em pleno andamento.
Nós vamos ver 8 capítulos na próxima semana e nós vamos estudar a história de Davi. Uma história muito emocionante. Davi, que era tão humano, mas um homem que Deus amou. Vamos ficar em pé? Pai, obrigado pela sua palavra. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos aprender com estes exemplos e com estas vidas, para que nós te obedeçamos, Senhor, e nos submetamos a Ti em todos os nossos caminhos. Senhor, nós pedimos suas bênçãos sobre os seus filhos, agora que partimos e seguimos nossos caminhos separadamente. Que a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações pela fé e que nós possamos compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do seu amor por nós, no nosso caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.